Oi, pessoal, vamos retomar então aí o estudo da nossa matéria. E agora eu vou falar para vocês sobre o próximo sistema, que vai ser o nosso sistema articular. E a parte da anatomia que estuda sobre as articulações, sobre o sistema articular, a gente chama de artrologia, tá? Então, a artrologia é o estudo das articulações. E o que seria articulação, né? Articulação é a união de duas ou mais peças ósseas, né? Então, partes de ossos, ou cartilaginosas, então também pode ter articulações com cartilagens, por meio de feixes fibrosos ou fibrocartilaginosos, né? Então vão ser as formas aí de fixação dessas articulações, e elas podem apresentar ou não movimento. Então vocês vão ver que tem diferentes tipos de articulação, e uma das coisas que define qual o tipo de articulação, né, é a quantidade de movimento que aquela articulação é capaz de apresentar, beleza? Então vamos lá, a gente tem o primeiro tipo, que é a articulação do tipo fibrosa, tá? E a característica desse tipo de articulação é ser imóvel, ou seja, as duas partes ósseas que se juntam, elas ficam coladas e não se mexem, tá? Então a gente tem como exemplo as suturas do crânio, as articulações dos dentes e do maxilar, e aí eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. O segundo tipo de articulação são as articulações do tipo cartilagíneas, tá? São as que têm cartilagens, tá? Elas são consideradas articulações semimóveis, né? Ou seja, ela tem um pouco de movimento, mas não é um movimento amplo, tá? É um pequeno movimento. Então, como exemplo, a gente tem os ossos do quadril e as vértebras. Já já eu explico como que é essas articulações. E o último tipo de articulação é a articulação do tipo sinovial, né? Que é uma articulação considerada uma articulação móvel, né? Ela gera uma amplitude maior de movimento, um movimento bem amplo, tá? Exemplo, são a maioria das articulações do corpo, né? Então a gente tem no ombro, no joelho, cotovelo, nas falanges, né? Assim, é a que mais aparece no corpo, que é onde a gente tem movimentação. Beleza? Vamos começar então a destrinchar as articulações do tipo fibrosa, tá? São as articulações onde os ossos estão quase em contato direto um com o outro, né? Sendo interpostos apenas por um tecido conjuntivo fibroso, né? Então tem apenas uma camada de tecido fibroso e não tem movimento, né? Então os ossos não se mexem ali. E a gente divide essas articulações fibrosas em três gêneros. A gente tem a sutura, a sindesmose e a gonfose. A sutura é aquela que vai ocorrer na articulação dos ossos do crânio, tá? Então, é a articulação onde as margens dos ossos são unidas por finas camadas de tecido fibroso, e essas articulações só estão presentes no crânio. Então, por exemplo, a gente tem articulação sagital, articulação coronal, e várias dessas suturas, elas têm nome próprio, tá? Ou o nome dos ossos que estão relacionados. Por exemplo, essa sutura aqui, ó, entre o osso frontal e os ossos parietais é chamada de sutura frontoparietal ou sutura coronal. Essa sutura que acompanha aqui, ó, nossa linha mediana, né? É, a sutura entre os dois ossos parietais é chamada de sutura interparietal ou sutura sagital. A sutura que ocorre entre os ossos parietais e o osso occipital pode ser chamada de parieto occipital ou lambidoide. E todas elas vão ter nomes, tá? Então, por exemplo, ali entre o osso temporal e o parietal é a temporoparietal e por aí vai, tá? É interessante analisar que essas suturas, elas nem sempre existem ao longo da vida, né? Na infância, logo após o nascimento até ali o finalzinho da primeira infância, próximo da pré-adolescência, é, o indivíduo ele ainda tem um desenvolvimento muito grande do sistema nervoso, crescimento do encéfalo, então é importante que haja a capacidade do crânio se expandir.
depois de formada ali a sutura, essa articulação, como eu falei, é imóvel, ela não o crânio não cresce mais. Se tiver alguma pressão interna, isso aí pode levar, inclusive, a um sofrimento ali do encéfalo e a morte do indivíduo. Então, para possibilitar o crescimento da caixa craniana, existe um espaço ali entre esses ossos do crânio, e esse espaço ele é fechado por um tecido fibroso, que a gente conhece popularmente como moleira, né? Mas na anatomia a gente vai chamar de fontanela ou fontícula esse espaço, né? Ali, esse espaço sem osso, tá? Então a gente tem como principais o fontículo anterior, que fica aqui, ó, entre o osso frontal e ossos parietais, o fontículo posterior entre ossos parietais e osso occipital, o fontículo anterolateral, aqui, ó, pegando região de esfenoide, parietal, até um pedacinho aqui de osso frontal e osso temporal, e o fontículo posterolateral, que ali fica entre osso parietal, temporal e occipital, tá? Depois, o segundo tipo de articulação fibrosa é aquela que a gente chama de sindesmose, que é o quê? São dois ossos que são unidos por uma membrana também do tipo fibrosa, que a gente chama de membrana interóssea, tá? E ela vai acontecer em dois casos, né? Na articulação dos ossos da região do antebraço, então rádio e una, e da articulação dos ossos da região da perna, tíbia e fíbula, tá? Então, essa articulação, a gente tem a articulação radioulnar e a articulação tibiofibular. Nesse caso aqui, ela não permite que esses ossos se afastem um do outro, tá? Ela até permite um pequeno movimento, mas é um movimento de torção, né? Aqui principalmente no antebraço, né? Que é para gerar um movimento de pronação e supinação. Mas eles não se afastam um do outro também, tá? Eles ficam imobilizados. E por último, terceiro tipo de articulação fibrosa, a gente tem a gonfose, que é o quê? Nos ossos onde estão fixados a nossa arcada dentária, né, os nossos dentes, então maxila superiormente e mandíbula inferiormente, a gente tem aquilo que a gente chama de alvéolo dental, né? Então, os alvéolos, eles são onde os dentes se encaixam, né? Onde eles se fixam ao osso, tá? E essa articulação entre os dentes e esses ossos a gente chama de gonfose, tá? Então, entre um processo cônico e uma cavidade, né? Então, o processo cônico, no caso, aí seria a raiz do dente e a cavidade, o alvéolo, observada na articulação da raiz dos dentes e dos alvéolos da mandíbula e da maxila, tá? Então, aqui a gente consegue ver o formatinho aqui da raiz do dente e o osso tem ali certinho o espaço para encaixar esse dente, tá? E aí, esse tipo de articulação a gente chama de gonfose, beleza? Depois, saindo das articulações fibrosas, indo para as articulações do tipo cartilagíneas, tá? Então, é um tipo de articulação onde as superfícies articulares são unidas por tecido cartilaginoso, não é fibroso, tá? E permitem apenas um pequeno movimento, tá? E a gente tem dois gêneros distintos, a sincondrose e a sínfise. Então, a sincondrose, ela é considerada uma forma temporária de articulação, que acontece durante o desenvolvimento, né? E depois sofre um processo de ossificação. Tá? Então, essa é uma cartilagem que depois se calcifica e vira osso. E é encontrada entre as costelas e as cartilagens costais. Então, a gente observa aqui, ó, entre os arcos costais, tem um pedaço aqui de cartilagem que, posteriormente, depois vai se transformar em osso, tá? Então, essa que é a sincondrose. E a sínfise, ela é mais comum do que a sincondrose, tá? Então, a sínfise é quando as superfícies ósseas, elas estão, entre elas, existe um tecido de cartilagem achatado, tá? Ela é encontrada entre os corpos das vértebras, ou seja, as vértebras, elas são uma porção de ossos que vão se empilhando para formar a nossa coluna vertebral, né? E também a gente tem sínfise entre os dois ossos pubis, né? O pubis direito e o pubis esquerdo, eles se encontram, se articulam ali anteriormente, na região do quadril, e aí existe uma cartilagem entre eles chamada sínfise púbica, né? No caso
das vértebras, essas cartilagens que estão entre elas, a gente chama de disco vertebral. Esse disco vertebral ele é composto de duas partes, né? Então ele tem um núcleo mais gelatinoso, né? Chamado de núcleo pulposo, né? Mais líquido, e a parte de fora que é mais fibrosa, né? Mais dura, que é chamada de anel fibroso. E pode acontecer principalmente por conta de sobrecarga ou desgaste desses discos, um processo chamado hérnia de disco, que é o quê? A parte daquele núcleo mais gelatinoso, né, aquele núcleo pulposo, extravasar de dentro do disco, e aí essa hérnia ela tem o risco de comprimir algum nervo que esteja passando aqui pela coluna, né? Quando isso acontece, causa muita dor e pode limitar o movimento do indivíduo, que é aquele processo que as pessoas falam que travou a coluna, né? Então, geralmente é quando tem a compressão de algum nervo ali, tá? E É, a mais importante, a mais comum, a mais abundante é a articulação do tipo sinovial, tá? Então, na articulação do tipo sinovial, a gente tem duas partes ósseas se encontrando ali e existe toda uma estrutura que ela vai permitir uma amplitude muito grande de movimentação, diminuindo o atrito e o desgaste entre esses ossos, tá? Então, são as articulações que são dotadas de grandes movimentos, né? Ela vai ser constituída pelos seguintes elementos, né? Então, tem as superfícies ósseas, então os dois ossos, e eles são revestidos por uma camada de cartilagem, essa camadinha azul aqui, ó, que a gente está vendo no desenho, uma camada de cartilagem, que serve para já diminuir o impacto entre esses dois ossos, né? Depois a gente tem uma membrana que envolve as duas pontas dos dois ossos, chamada de membrana sinovial, e essa membrana sinovial ela produz um líquido. O nome desse líquido é líquido sinovial, e ele serve também para diminuir atrito e lubrificar essa articulação, tá? Depois, em volta dessa membrana, a gente tem uma cápsula articular que envolve tudo isso, tá? E os ligamentos, que pode ser tanto externamente quanto internamente dentro da cápsula, tá? A função dos ligamentos vai ser principalmente manter conectadas essas duas extremidades ósseas, né? Para elas não se desarticularem, não se afastarem, beleza? E esse líquido sinovial ele é composto principalmente por ácido hialurônico, né? É, que é uma substância que hoje em dia está sendo usada para várias finalidades, principalmente estéticas, tá? Aqui a gente consegue visualizar, como exemplo, uma das articulações mais importantes, né? Que é a articulação ali do joelho, tá? Então, internamente, ele, além de uma membrana de cartilagem, ele tem esses discos de cartilagem que ajudam a diminuir o impacto, chamados meniscos, né? Tem ligamentos internos, então ligamento cruzado posterior, anterior, e ligamentos externos importantes também, né? Ligamento colateral, enfim. E aqui em volta vem então a cápsula, a membrana sinovial e o líquido sinovial para lubrificar toda essa articulação e diminuir o impacto entre essas extremidades ósseas. Lembrando que dentro dos tendões que puxam, né, geram movimento, a gente vai ter ainda a patela para auxiliar nessa movimentação, porque é uma articulação muito grande e aí a patela serve como uma roldana ali para ajudar a diminuir o desgaste dos tendões, né? E tudo isso serve para quê, né? Serve para gerar movimento. Então, como eu tinha falado anteriormente, os ossos vão trabalhar em conjunto com as articulações e os músculos, que eu vou falar na próxima aula, para gerar os movimentos, né? Então, quais tipos de movimento que a gente consegue visualizar, né? Então, tem vários, eu vou falar de alguns, né? Alguns principais. Então, a gente tem primeiro um movimento do tipo deslizante, que é o mais simples, né? Que é quando uma superfície desliza sobre a outra, sem ter nenhuma angulação e nenhuma rotação, né? E vai ser comum em todas as articulações, mas algumas, por exemplo, as articulações do tarso, do carpo,
é o único movimento que existe entre esses ossos, né? Também tem ali, principalmente nos membros, né? A gente tem um movimento chamado abdução, que é quando a gente afasta alguma estrutura da linha média, né? A linha que atravessa o meio do corpo, tá? Então, por exemplo, quando a gente eleva membro assim, a gente está fazendo uma abdução, e o movimento oposto, que é quando a gente aproxima, que é a adução, tá? Então, afastou da linha média, abdução. Aproximou, adução. A gente tem um outro movimento que principalmente acontece na articulação do ombro, que é a circundação, que é quando a gente combina os movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, e consegue fazer um círculo com o ombro, tá? A gente tem um movimento de rotação, que é quando o osso ele gira em torno de um eixo, né? Por exemplo, aqui a gente tem a vértebra atlas girando em torno do axis, né? Que tem ali o dente do axis, girando esse movimento de rotação aqui, ó, da região cervical, né? A gente tem um movimento muito, muito comum, que é o movimento de flexão. Então, quando a gente tem duas extremidades ósseas, que a gente diminui essa angulação entre elas, a gente chama de flexão, tá? E o oposto do movimento é o movimento de extensão, quando a gente aumenta o ângulo entre essas duas extremidades ósseas. Quando diminui flexão, quando aumenta extensão. E um outro movimento que eu tinha comentado com vocês, que é o movimento aqui da região do antebraço, aqui, ó, que a gente consegue girar esses dois ossos, então a gente tem a pronação e a supinação, tá? E, para finalizar, vamos falar então de uma patologia relacionada com as articulações, né? Eu vou comentar com vocês sobre a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, né? Autoimune quer dizer que é uma doença que é gerada pelo nosso próprio sistema imunológico, nos atacando, né? Então, o sistema imunológico ataca as membranas sinoviais, que produzem aquele líquido dentro das articulações sinoviais, e aí isso começa a diminuir a quantidade desse líquido nas articulações, causa dor, inchaço e rigidez. Se não for tratado, pode levar a deformidades nas articulações, né? Geralmente afeta mais a articulação das mãos e dos pés, porém pode acontecer em várias partes do corpo, né? Então, é muito comum pacientes com esse quadro precisarem fazer uso de medicação para diminuir a ação do sistema imunológico, para não avançar aí o quadro, beleza? Então, nessa aula era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.